Canal Abelhas do Bioma Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está agora conectado com algo relacionado às abelhas, sempre, ainda que não seja diretamente tratando de abelha, mas indiretamente aqui nós tratamos das abelhas. Aqui as abelhas é uma coisa muito ampla. O nosso quadro, como sempre, semanalmente a gente faz esse quadro. Agora nós estamos no número 78, que é perguntas e respostas do ABC. ABC, gente, é a abreviação, poderia ser uma série de coisas. O ABC pode ser anal, que trata-se lá do alfabeto, é o início de uma música, do tipo de uma música do Luiz Gonzaga, que é a ABC do Sertão, acho que é isso. Mas nesse caso aqui, Abelhas do Bioma Caatinga, a abreviação, não chega a ser uma abreviação direta, mas forma quase como se fosse uma sigla, tá? ABC. Então, a gente vai para as perguntas, e as perguntas foi umas perguntas que eu vim juntando desde muito tempo, porque eu fiz no quadro Jornal do ABC, eu falei sobre a cera, mas falei num outro aspecto, um aspecto mais do composição, a questão científica e tudo, mas aqui eu vou fazer porque foram muitas pessoas perguntando como é que as abelhas produzem cera. Se alimentando, consumindo mel, o mel passa por várias reações metabólicas no organismo da abelha, até que a última é em órgão chamado glândula serígena. Essas glândulas serígenas produzem a cera, essa cera sai líquida, estruturas abdominais, lembrando que as abelhas são animais com o corpo dividido em três partes: parte cefálica, torácica e abdominal. E elas passam as corbículas, retiram essa cera, elas começam a modelar, elas começam a utilizar na arquitetura, na estrutura da abelha no total. Tá? Então elas produzem assim. Para produzir as abelhas, lembra, a cera ela está dentro de um grupo de substâncias e compostos orgânicos, tá? Que são os lipídios. Lipídios são popularmente gordura. Agora tem várias diferenças. Tem cera, óleos. Essa cera pode ser das plantas, tá? Cera da carnaúba é um exemplo que a gente está aqui. Essa cera pode ser de outros animais, como alguns, inclusive no nosso caso mesmo, de produzir cera, mas quem produz muita cera são as ovelhas que têm lã, que essa cera recebe o nome de lanolina, utilizado muito em cosméticos, tá? Indústria de shampoos, etc. Sabonete, eu acho também. Mas vamos voltar aqui para a cera das abelhas, que é o que foi perguntado, e eu tenho aqui o dever, não a obrigação, mas o dever de explicar para vocês, porque é isso que a gente faz no canal. Então, para a abelha produzir essa cera, ela consome de 8 a 10 vezes a quantidade que produz no final. No final das reações, são várias reações químicas que ocorrem, ou físico-química, inclusive. E no final dessa reação, essas reações de fato, ela vai obter, vamos pegar uma coisa bem básica para vocês entenderem. Porque não é a mesma quantidade. Não, gente, na natureza as coisas não funcionam desse jeito, até porque os meles, eles têm origem diferente. Então entenda, vamos fazer aqui uma relação bem simples para que fique bem fácil de vocês compreenderem. Se a abelha tem 1 kg de cera, se você tem 1 kg de cera de uma abelha, você lembra, ela consumiu de 8 até 10 kg de mel para chegar a essa quantidade de cera. Então se torna um produto caro. Aqui já começam a entender, eu vou fazer uma explicação para vocês. E claro, obviamente, para quem perguntou e vai assistir o vídeo, espero que assista. Até porque vocês têm assistido poucos vídeos, né? Eu acho que isso é uma coisa também que eu tenho aqui a relatar. Mas, entendendo. Quando você pega isso, vamos entender essa relação. Se 1 kg de mel, vamos imaginar que 1 kg de mel custa R$10, a abelha consumiu para produzir 1 kg de cera, tinha que custar R$80 ou até R$100, porque ela consumiu em termos de reais, de 80 a R$100 para produzir essa quantidade de cera, que é 1 kg. Ela passou isso, e tem um tempo que as abelhas só produzem isso na fase inicial da sua vida, ainda é na parte interna, quando ela tem atividades só internas, porque essas são as abelhas operárias, em relatos que eu já vi falando, que até as princesas fazem. Princesa é aquela de ser copulada, ela passa a ser rainha, que elas também conseguem produzir cera. Bom, fato esse que não vou aqui entrar nesse detalhe. Bom, foram outras perguntas relacionadas à cera. A cera branca, cera esbranquiçada,
cera esbranquiçada são ceras de várias abelhas, mas somente das abelhas gênero Apis. Mas tem abelhas que tem uma cera um pouco esbranquiçada. Por exemplo, a jataí, ela tem, falando da Tetraglones angusta. A jataí também está no mesmo gênero, que a jataí acreana, ela também tem uma cera esbranquiçada, um amarelo claro, vamos dizer assim. Ela não é uma cera cor negra. E algumas abelhas, dentro da sua, você olha os potes, principalmente o pote 9, também apresenta. Segundo, porque aí eu já li em documentos, né, não tenho essa relação aqui, aquela cor mais escura deve-se à quantidade de própolis. Lembrando que, de um modo geral, as abelhas neotropicais, as ceras são mais escuras, a ponto de a mandaçaia da caatinga, ela tem uma cera bem escura. As abelhas do gênero Trigona, exemplo, arapuá, a cera é muito escura, tá? E as ceras têm essas cores, tá? Tem essa pigmentação. Então, a cor não quer dizer. Porém, quando a gente fala de abelhas do gênero Apis, quando a cera está preta, vamos falar assim, é porque esse quadro, o favo, vamos falar de favocapa, também são derivações, denominações, são utilizadas, foi durante um período utilizado para crias. Foi onde a rainha fez postura e essas posturas passam pelo processo que é ovo, eclode uma larva, cada postura que a rainha faz, aí vem depois a pupa, o casulo. Ali virou um casulo de uma certa maneira. São os animais, grupos de animais que têm metamorfose completa, são insetos com metamorfose. Nem todos os insetos têm metamorfose, muitos não têm. Os insetos, inclusive, podem ser classificados, já fiz ali em vídeo, ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. Então vocês podem até pesquisar, eu tenho um vídeo aí na internet falando sobre isso. Então o que é que acontece? No caso das nossas abelhas, você não precisa purificar, porque a cera, o aspecto dela já é essa cor mesmo, cor negra ou preta. Quando a gente fala das abelhas do gênero Apis, essa purificação, aí o que cabe aqui entender para o apicultor. Você tira aquela cera, aquele quadro, aquele favo você tirou lá no campo, no mato, tirou uma abelha, retirou lá a abelha. Porque não tem, inclusive não tem essa questão de você tirar ou não, a abelha não é danos ambientais. Você chega lá no campo, tirar uma apis, que ela vai embora. Se tirar a abelha, tirou o mel, coletou o mel todo, a apis se manda, africanizada. Ela é muito migratória. Então, você tira esses quadros, é importante para o apicultor tirar essa cera preta, você não vai jogar fora. No dia a dia, a gente, quem é meleiro, vai descartar, mas no caso, quem é apicultor, pegou aqueles quadros, que a cera está preta, você vai levar a aquecer e você vai purificar essa cera. Então você vai retirar, separar, e esse resíduo, inclusive eles são materiais, vários tipos de materiais que eles podem ser até usados como adubo orgânico. Então você pode utilizar, então fique bem claro que você, nesse caso. Aí foi perguntado outra pergunta, e se eu pegar essa cera preta e misturar com a cera, vou fazer uma cera mista? Eu não faço cera mista, porque a cera que eu utilizo é só cera purificada, cera que vem chamada cera bruta, não é cera, não preciso laminar, porque o processo eu não faço aquele tipo um invólucro, que é a parte onde as abelhas nativas colocam ali as crias, é uma certa maneira de incubação, é para manter, restringir, tá? Mas eu até estava prestando atenção e conversando com uma pessoa aqui, só falando, isso aqui, relatar isso aqui. Na verdade, em caixa que tem boa vedação, tem pouca, não que ela se ausente, não que ela passe a não fabricar, produzir o invólucro, mas tem pouco. Ou apenas em locais que é muito frio, mas se você, isso até foi um questionamento, um diálogo com uma pessoa, ele disse, olha, quando a gente tira a abelha da natureza, tirava a abelha da natureza, e vê que as abelhas da natureza no oco, pouco invólucro. Por que pouco invólucro? Porque lá está muito protegida, lá não tem essa questão, não sofre essa oscilação de frio ou calor, dependendo das mudanças ambientais. Quando essas caixas não têm vedação, claro que isso acontece. Então, mas só para entender, você não precisa se preocupar com essa cera, se essa cera, você vai, eu tirei uma abelha, aí o que acontece? Eu vou pegar essa cera, vou utilizar para
misturar com a cera de abelha nativa e fazer. Aí você pode produzir o pote, só que aí vai ter os resíduos que talvez não seja muito interessante. Por quê, gente? Tem que relatar isso. Se a abelha tiver uma fome extrema, ela acaba consumindo essa cera. Claro que não é para ser o alimento das abelhas, é néctar, que são carboidratos também, são carboidratos, e pólen, que tem ainda uma grande quantidade, 40 e tantos por cento do pólen é carboidrato, mas o pólen ainda tem sais minerais, vitaminas, tem aminoácidos e proteínas principalmente, tá? Então, isso é para alimentar as abelhas só para a produção do alimento das crias e da rainha. É assim que funciona. Então, que fique bem claro para vocês, essa cera que ela tá, você tira a abelha lá no campo, a abelha, as capas, os favos, como você fala, quer falar, tá tudo preto. Você pode purificar. A purificação não é tão difícil, você pode purificar, claro, aí você tem que ter, pode usar até uma peneira, um pano, fica mais difícil, a peneira é muito fina, uma malha muito fina. Se você vai purificar pouco, coisa que eu já fiz, eu aqueci com a água, uma quantidade de cera, derreti na água, fervendo, e aí joguei dentro daquela peneira, o resíduo ficaram, a parte ficou, mas o certo é você fazer com o purificador que você pode montar até, tem vários que você vai encontrar aí na internet para purificar essa cera que você vai utilizar, tá? Então fique bem claro para vocês. E lembrando só uma vez aqui, a cera ela é essencial. Inclusive vou até aproveitar. Por quê? Porque falaram muito sobre a questão, e eu vou aqui só relatar. Varroa, tem um vídeo que fala sobre varroa. Gente, a varroa não vai, nem um bicho ser vivo basicamente, não vai, somente a varroa, que é um animal, não vai aguentar. Não, isso, maca. E não vai aguentar aí outros bichos, seja bactéria, seja protozoário, que seja mosca das... mosca não. A mosca não vai atingir a cera de aves, mas seja chamada traça da cera, de fato não é bem uma traça, mas fala assim, fica aqui. Ela não vai aguentar a temperatura quando você derrete a cera. E a cera que a gente utiliza para nossas abelhas, como é que a gente faz? Ela foi purificada, a cera bruta, ela foi derretida. Se ela foi derretida, ela matou o que há de ser vivo ali. Não tem como ele resistir. Dificilmente o ser vivo vai aguentar a temperatura do fogo para derreter uma cera. Então não fica preocupado com isso. Então quem está falando isso está um pouco fora da realidade. Só é você pensar, você não precisa ser cientista, não precisa pensar mais do que isso. Quando aquece para purificar a cera, ou quando você aquece para laminar a cera, seja o caso, você quer fazer aquele formato de invólucro. Tem um vídeo lá, de 2018, feito lá na Chapada Diamantina, lá em Mucugê, que a gente fez uma estrutura como fosse um invólucro para colocar uma mandaçaia MQA. Vocês podem, qualquer coisa, pode pesquisar aí que você vai ter multiplicação de mandaçaia MQA, que você vai encontrar lá perfeitamente como é que a gente fez. Com cera bruta, e derretemos a cera e usando a água, uma coisa muito fácil. Não requer técnica, grandes coisas, é uma coisa muito simples, muito tranquila de fazer. Mas, só te dizendo, você vai laminar a cera, você tem que aquecer. A cera já tinha sido aquecida quando foi purificada. Você vai fazer o pote, que é muita gente falando um monte de tolice aí, que vai transmitir doenças através dessa cera. Você fez também. O pote que eu faço aqui, já tem o vídeo aí para vocês vendo, também não vai ter perigo. Então eu quero deixar bem claro para vocês que a cera... agora a pergunta também foi feita dentro dessa... Eu preciso fazer, já respondi isso em situações diferentes, em momentos anteriores. Eu preciso fazer a cera mista? Não. Tem algum contraindicativo? Também não. Você pode pegar a cera de qualquer abelha nativa, ou até de outras abelhas, e fazer essa cera e preparar. Mas é importante, gente, quando você oferta a cera somente na fase inicial das abelhas, você coloca a cera lá, o que é que ela vai fazer? Em vez dela esperar um tempo, porque você passou aí pelo processo, então as abelhas que você pegou ali, para as campeiras adultas, elas não têm toda a capacidade, outras vão nascer, de fazer logo cera. Então o que é que você tem? Você adicionou cera de aves, utiliza, todas as espécies vão utilizar, já vi muitos relatos de que as abelhas uruçu, algumas uruçu retiram, mas de uma maneira geral posso falar que canudo, para vocês, posso dizer, citar aqui nomes populares, canudo, tubuna, mosquito verdadeiro, jataí, vou citar só o nome, jataí tem 5, mas estou falando da jataí, essa mais conhecida, jataí, as mandaçaias, as 4 mandaçaias que eu questionei com o criador, as 4 mandaçaias, munduri,
jandaíra, somente jandaíra, todas essas, você pegar a cera bruta mesmo, colocar dentro de uma caixa, corta lá, tem uma barra de cera, tem sei lá, qualquer cera bruta, você quebrou em pedaços, colocou lá dentro da tua caixa que tem uma abelha, você começou a fazer, ela vai pegar essa cera e vai utilizar na produção dos potes, inclusive se a rainha começar a ter atividade, ela vai também fazer, porque eu tenho um vídeo aí que mostra, ela vai fazer os discos de cria, as células de cria, que são as células, um conjunto de células formam um disco, elas vão construir com essa cera. O invólucro, se for o caso, e elas vão utilizar principalmente na construção dos potes, onde elas vão armazenar os alimentos, que são 2 níveis, né? O mel e o pólen. Então, sempre, se possível, você está numa reprodução de abelhas, eu aqui uso muito cera de apis, e as mandaçaras da caatinga, elas são, de brinco assim, elas são muito disciplinadas, ela utiliza essa cera numa boa, na tranquilidade total. Ajuda demais, estou dizendo para vocês. Agora, se você pode, que não é difícil, laminar a cera, melhor ainda. Laminador você pode fazer até um pequenininho, para as abelhas nativas, não precisa ser aquela estrutura que você vai laminar a cera, colocando ela lá, você tem a cera lá, está na água aqui, coloca lá, depois vai na água fria, para haver o choque térmico e, na verdade, ela solidificar. Você não precisa fazer isso com uma coisa grande, você pode fazer numa coisa, algo pequeno, e fazer só as pequenas lâminas de cera para facilitar as abelhas até pegar essa cera. Aí você bota lá dentro da sua caixa, ajuda demais. Isso eu estou te garantindo. Então é isso, gente. Só essas perguntas do nosso primeiro vídeo desse quadro, 2023. Grato a você que chegou até aqui, que assinou o nosso canal, que deixou o seu like, quem já assinou antes também. E propague o vídeo à frente. E vamos, 2023, certamente ter mais outros vídeos nesse quadro e de outros quadros. E as perguntas, fiquem à vontade para perguntar tanto comentários que vocês fazem nos vídeos. Pode pegar lá e na descrição desse vídeo, como dos demais, tem lá o meu contato de telefone que vocês podem, qualquer momento, me perguntar, me questionar. Eu sempre, de modo geral, respondo a todos, sem nenhuma distinção, sem nem... mesmo você não sendo assinante do canal, eu faço isso.